Olá, começando o programa Contraponto. Vamos falar de assuntos da nossa região e também do cenário nacional. Vamos falar de política, religião, esportes, cultura, lazer, enfim, todos os assuntos pertinentes e importantes aqui para a nossa região e para o nosso país. Você também pode participar através do Facebook, do e-mail aqui do programa e também do telefone da produção, 3342-7096. Participe do programa e ajude a fazer a pauta e escolher os assuntos que você acha que devem ser debatidos aqui com os nossos convidados para falarmos dos problemas e assuntos importantes da nossa região. Hoje vamos falar muito dos serviços públicos e também do seu direito diante desses serviços públicos. Vamos falar da Lei de Acesso à Informação, onde você pode obter informações da sua cidade e poder tomar providências e defender os seus direitos. Temos aqui dois ilustres convidados, os professores e advogados Roberto Mohamed e Renato de Jesus, que vão nos ajudar a debater os assuntos escolhidos para a pauta de hoje. Primeiro, vamos começar falando das metas que o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, estabeleceu para os seus secretários de governo e para as empresas administradas pela prefeitura. Convidados, nos primeiros 6 meses de governo foram estabelecidas várias metas pelo prefeito Paulo Alexandre para os seus secretários. Estabelecidas as metas, ele disse que ia trocar os secretários que não as cumprissem. Temos como exemplo, para a ouvidoria pública do município, foram estabelecidas metas para serem respondidos em média 7 dias depois da solicitação do contribuinte, do munícipe, à ouvidoria, e na prática nós temos visto que, por exemplo, a Secretaria de Ambiente, que é a que mais demora, chega a levar 5, 6, 7 meses para responder um munícipe. Isso também ocorre em outras secretarias. Depois disso, também ele não trocou nenhum secretário. O que vocês acham sobre isso? Olha, eu acho... Primeiro, desculpa ter passado à sua frente. À vontade. Eu acho que isso já é um problema de DNA. Né? O secretariado nasceu errado. Primeiro, os critérios de escolha foram absolutamente questionáveis. Quer dizer, na Secretaria da Fazenda, por exemplo, você coloca um funcionário de carreira que é um burocrata, alguém que, na minha opinião, não carrega essa suposta marca de modernidade, de ousadia, porque você tem um secretário de Finanças numa cidade como Santos, que diante de problemas de alvará, de AVCB, como a gente teve para casas noturnas, restaurantes, supermercados, e que ao invés de entender que são essas empresas que sustentam a cidade, pagando impostos, pagando seus alvarás, e fazendo com que as pessoas façam circular dinheiro, ele fica atrás da mesa. Ah, negou alvará. Ah, negou AVCB. Ah, manda fechar. Não, não é assim. O secretário tem que chamar o cara do Corpo de Bombeiros, tem que chamar o cara da saúde, chamar o raio que o parta, e chamar os empresários e dizer, vamos resolver, porque nós temos que fazer a cidade faturar, nós temos que fazer a cidade crescer. Então, eu acho que o Paulo, infelizmente, fez uma opção pela mediocridade. E ele está pagando o preço. Mexer não vai, por um motivo muito simples. Eu acho que ele passa por um processo muito parecido com o que a gente tem na política nacional. Sendo medíocre, você tem a tua reeleição praticamente garantida, para que eu vou melhorar? Porque se eu melhorar é capaz de dar dor de cabeça. Então deixa medíocre mesmo, porque está garantida a reeleição por falta de adversário. Então, no caso, vai ser um WO como foi o da reeleição do Papa. Ele vai continuar com todos os secretários? Vai continuar com o secretariado. Para que ele vai mexer? A eleição já está garantida mesmo. Ele não tem adversário no horizonte. Então, para que ele vai mexer? Vai ainda se arriscar a colocar um cara que o enfrente, que o questione, que diga que está errado? Não, deixa como está. Renato, o que você acha disso? Você consegue ir para o seu trabalho, Renato, sem passar por pelo menos 30 buracos no caminho? Como é que estão as avenidas de Santos, os serviços públicos? Infelizmente, a cidade está de fato esburacada. A gente tem visto também que o prefeito tem procurado acertar. Né? Evidentemente, só o fato dele ter estabelecido metas é uma atitude louvável, porque a gente sabe que a administração pública é uma administração difícil, ele lida com diversas pessoas, e lidar com pessoas é sempre complicado. Estabelecer metas para os seus secretários é uma prova de que o prefeito está, de fato, tentando acertar, tentando impor um ritmo de gestão bastante interessante para a nossa cidade.
A gente verifica lá, João Pessoa está em obras, aí é questionável se a obra é boa, se a obra é ruim, se deveria ter sido feita ou não, mas de fato ele está buscando acertar. Eu penso que o prefeito Paulo Alexandre é uma pessoa bastante experiente, inteligente, e se tiver que mudar secretário, ele vai mudar secretário, porque ele tem personalidade para isso. Ele só deve estar procurando o momento adequado para fazê-lo. Então vamos aí dar um voto de confiança para o nosso prefeito e esperar, evidentemente, nós temos que cobrar, continuar cobrando, aí toda a população deve de fato cobrar no Legislativo, cobrar no Executivo, para que a nossa cidade fique cada vez melhor. Mas cobrar e dando crédito. Afinal de contas, vamos ter que continuar com esse governo, pelo menos por mais 2 anos, que aí termina a gestão do Paulo Alexandre. E ele estabeleceu as metas, divulgou isso amplamente na imprensa, fez coletiva, mas até hoje ele não disse se essas metas foram cumpridas, quais não foram cumpridas, e a gente vê uma série de problemas acontecendo na cidade. Além da morte que aconteceu aí durante o Carnaval, onde o seu secretário de Cultura foi indiciado criminalmente, a gente vê aí uma série de buracos, tampas de galeria, enfim, uma série de problemas na cidade. Falta transparência da Prefeitura na divulgação do cumprimento das metas da Secretaria, e será que já não era hora de trocar, pelo menos, o secretário de Obras? Olha, eu não sei se essa questão da manutenção, as empresas que fazem obra em Santos não sabem fazer bueiro, isso a gente sabe que é um grande problema deles, né? Eles não sabem que tem que medir e conforme for levantar um pouquinho para fazer, mas isso é uma coisa que um cursinho intensivo resolvia, não precisa nem fazer pós-graduação. Agora, o problema do Carnaval, por exemplo, não foi culpa dele, foi herança do governo anterior, né? Do atual deputado federal, Papa, que se elegeu com a aura de grande administrador, de grande político, e não é absolutamente nada, nem administrador, nem político, né? Vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. O Paulo não pôde falar qual foi a herança maldita que ele recebeu, por ordens partidárias, porque o Papa já estava praticamente, está na cara que a coisa já estava mais ou menos acertada, de que ele iria para o PSDB. Então isso é uma coisa que é lógica para mim, é clara, né? Ele lançou a samambaia para fazer jogo de cena, para valorizar o passe dele, para depois ir para o PSDB. Quanto à questão de serviços públicos, eu tenho muito problema com quem se acha o rei da cocada preta. E eu não estou me referindo ao Paulo, não. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Quando você faz a questão, todo ano dá problema no material e no uniforme das crianças da rede municipal de ensino. Todo ano. E quem ganha a coisa, fazem por pregão eletrônico, como se o pregão eletrônico fosse a grande solução dos problemas das compras públicas. Não é. Ganha sempre uma empresa que fica no Morro do Alemão, no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, que fica em algum lugar no raio que o parta, que não tem ligação nenhuma, que você fica pensando, como é que uma empresa lá vai poder fornecer o material para as crianças em Santos? Quando, na verdade, tem uma possibilidade clara, aberta. Você padroniza o uniforme, chama as empresas locais, oferece a elas, quem quer fazer o uniforme do nós vamos pagar tanto. As empresas que quiserem, tá, aí você cria um vale de pagamento. Com o material, a mesma coisa. Você chama as papelarias, livrarias e fala, o nosso material é esse, quem quer fornecer o kit? Eu forneço, tá bom, nós vamos pagar tanto, tá bom? Tá bom. No início do ano, você distribui o vale para cada aluno do uniforme e do material. O pai escolhe onde ele quer, porque ele recebe a lista das lojas que vão vender o material, que quiseram vender o material. Essas empresas todo mês juntam os seus vales, vão lá na prefeitura e recebem. Essa forma é rápida, absolutamente legal, embora a Procuradoria de Santos, que não é muito chegada em ter trabalho, diga que não. Mas outras cidades que também têm procuradorias, fizeram com a procuradoria dizendo que podia, porque pode. Você está fazendo um convite geral, é carta convite, e aberto. E você faz os pagamentos dentro da lei, e abaixo do mercado. A grande preocupação com a lei de licitação é que eu não posso pagar 10 mil porque custa 1.000. Esse é o problema. Agora, cadê o cérebro? Por exemplo, eu ouvi falar de economia de escala. Santos tem problema agora com a questão das empresas de limpeza das escolas municipais. Porque você tem que contratar uma só para cuidar de 100 escolas, 100 e poucas escolas. Isso é uma loucura, que você está contratando o cara sabendo que ele vai quebrar. O que você faz? Por que você não dá independência para cada escola? E cada escola pode contratar uma empresa pequena, que se quebrar não afeta todas as outras.
A economia de escala, então, tem que explicar para o imbecil que fala isso na prefeitura toda hora, que economia de escala, animal, é o seguinte, eu vou comprar parafuso. Se eu comprar 1.000 parafusos é um preço, se eu comprar 10.000 é outro, mas quando eu estou falando de serviço, não. Não, vai ficar a sugestão para o Paulo Alexandre, a gente está terminando o primeiro bloco, fica a sugestão aí para o prefeito. A gente volta já já. Só uma universidade aberta ao mundo e reconhecida como uma das melhores universidades particulares do Brasil pelo MEC para levar você aonde você quiser. UNAERP. Inscreva-se. Estamos voltando com o programa Contraponto, falando aqui sobre os serviços públicos e com a sugestão do advogado Roberto Mohamed para o prefeito Paulo Alexandre. Roberto, qual é a sugestão ao prefeito sobre a licitação? Não, é o que eu falei, eu estava concluindo a história. Quando você fala de economia de escala, de parafuso ou de compra tal, você está falando quanto mais você compra, menos você paga. A lógica no serviço é ao inverso. E, por exemplo, quando eu divido uma empresa para cada escola, essa empresa pode ser optando do simples, portanto ela vai pagar menos encargos. A lógica da economia de escala se inverte. Quanto menor a empresa, menos encargos, menor o preço que eu pago por faxineiro, por merendeira, por seja lá o que for que eu vou contratar para terceirizar. O problema é quando você se acha um gênio, sem ter nem currículo para isso, e acaba querendo convencer todo mundo que você está sempre certo. Esse é o grande, inclusive é o problema que eu já ouvi de muita gente, e concordo. Falta cabelo branco no governo do Paulo. Porque é muita gente sem experiência nenhuma querendo posar de revolucionário da administração pública. Renato, e sobre a lei de acesso à informação, como é que o cidadão pode ter acesso à informação do seu município, sobre as obras, enfim, como é que ele faz aí em cada cidade que ele mora? Bom, primeiramente eu gostaria de deixar claro, eu não tenho nenhum tipo de procuração para falar aqui em defesa do governo municipal de Santos. Eu estou apenas externando a minha opinião a respeito do que está acontecendo, a respeito do que tenho visto. O cidadão tem sim direito a obter informações do poder público, ele pode peticionar, pode ir à ouvidoria, pode reclamar, pode oferecer sugestões e vai ser prontamente atendido. A ouvidoria fica ali no Paço Municipal, no andar térreo, tem o secretário Flávio Jordão, nosso ouvidor público, está sempre disposto a atender a população, é nosso amigo, estou falando então como amigo, não estou falando como procurador do Flávio, até porque não tenho para isso. Mas eu estava aqui ouvindo, pode acessar o site da prefeitura, também tem informações no site. Mas eu estava ouvindo aqui, eu gostaria de colocar aqui o professor Mohamed, ele é uma pessoa bastante justa e inteligente. Né? Ele é justa quando ele disse que, de fato, essa atual administração não teve nenhuma culpa no evento do Carnaval, onde houve infelizmente, aquele fatídico acidente. E foi justo também quando colocou aí essa questão da, talvez, falta de gestão. Da herança da gestão anterior. Mas eu gostaria de colocar que o problema da educação é um problema muito mais sério e muito mais profundo do que apenas essa questão da falta de uniforme ou qualquer outra questão menor. Eu acho que assim, nenhuma administração, aí nenhum partido político, nenhum grupo político vai conseguir resolver o problema da educação se não tiver continuidade na prestação dos serviços educacionais. Eu digo isso por quê? Porque a gente tem visto aí ao longo dos anos que muda a gestão, muda o projeto para a educação. Educação, saúde, são temas que têm que ser suprapartidários. Eu faria até a proposta, e acho que é até difícil essa proposta vingar, mas que nós fizéssemos aí talvez um pacto da sociedade pela educação. E esse pacto, nós iríamos sentar e discutir a educação que nós queremos para os nossos filhos para os próximos 20 anos. Independente do partido político que assuma o poder em Santos, o que
vai vingar para a educação é esse projeto escolhido pela sociedade. Aí reúne aí as sociedades de classe, os professores envolvidos com educação, poder público, partidos políticos, sindicatos, reúne todo mundo. Sem poder pintar as escolas a cada prefeito que trocar, colocar a cor do seu partido. Exatamente, sem pintar escola, sem pintar ônibus, sem colocar uma bandeira de A, B ou C. É um pacto pela educação. Olha, nós queremos para os nossos alunos, nós queremos para nossas crianças isso em 20 anos. Independentemente do partido que assuma o poder, é aquilo que vai vingar. Está lançada a sugestão para a sociedade, vamos ver se alguém topa. Olha, programa construtivo, tá vendo? Várias sugestões aí para os prefeitos da nossa região. Desculpa, Renato, Santos não tem uma mudança de rumo na educação desde a Telma. Você vai me desculpar. Mas não existe mudança de rumo. O ensino de Santos é elogiado por todos os pais. Não, ele tem rumo. O ensino municipal, nenhum pai quer o filho numa escola estadual. Ele quer o filho numa escola municipal. Santos não tem nenhuma reclamação de currículo, de falta de professores. Não tem. O que Santos tem de reclamação, às vezes, é que não consegue gerar vaga o suficiente para todo mundo. Ou seja, o que mostra que o ensino municipal é de boa qualidade. As queixas estão no uniforme e na merenda. No uniforme, na merenda, no material, na limpeza eventual, quer dizer, na manutenção não tem. Quer dizer, é engraçado o que você falou, esse discurso a nível, se você for falar do país, eu entendo. Agora, porque aí a gente está falando de outras coisas, a gente está falando de fundo, de melhorar a formação, de ter universidades decentes e não caça-níqueis, aí é outra coisa. Agora, o ensino público em Santos é de ótima qualidade. O problema dele é estrutural. Por quê? Porque não colocam na cabeça que se você não der autonomia para as diretoras se ajustarem à realidade do bairro onde elas estão, do setor da cidade onde elas estão. Por exemplo, por que eu tenho que fazer uma licitação para um único cara fora da cidade entregar pão francês para merenda? Quando é muito mais fácil eu dar uma verba para cada diretora de escola comprar na padaria da esquina, que vai entregar lá tranquilamente. O dono vai colocar o pão com prazer e vai entregar na escola todo dia. Quer dizer, esse troço da economia de escala está tomando conta da administração e está favorecendo só quem não presta. Tem sentido eu contratar uma empresa que não está em Santos para entregar pão francês para cada escola municipal? Não tem sentido. Só um gênio tem uma ideia dessa. Quer dizer, o problema de Santos não é o que você falou de rumo na educação. Tem e é de ótima qualidade. O problema é na administração, é o zelador. O problema é zeladoria. É limpeza, é merenda, é uniforme, é material. Você é zelador. Precisa arrumar um zelador para a educação. Bom, está feita a sugestão aí para o prefeito Paulo Alexandre. Só uma universidade aberta ao mundo e reconhecida como uma das melhores universidades particulares do Brasil pelo MEC para levar você aonde você quiser. UNAERP. Inscreva-se. Olá, voltando no último bloco do programa Contraponto de hoje. Nós temos uma denúncia da Amanda Godoy, que enviou um vídeo sobre água. No estado de São Paulo, todo mundo sabe do problema aqui da racionalização do uso da água, e ela fez uma denúncia. Vamos ver o vídeo. Absurdo. Os caras da Terracom, choveu hoje, choveu ontem, eles estão regando as plantas aqui do jardim, da Avenida Afonso Pena. Nada contra as plantas, tal. Mas, meu, maior desperdício de água da prefeitura, olha lá. Então, depois de 2 dias de chuva, a prefeitura foi lá regar as plantas. Uma palavra à prefeitura para explicar aí se depois de 2 dias de chuva ainda era necessário o cúmulo, hein, meu? Eles estão desde lá usar essa água para regar as plantas, né? Além da denúncia da Amanda Godoy, eu queria ouvir os convidados aqui rapidamente sobre o que acham dessa nossa crise de água, né? Assim, Dave, como eu disse, não sou procurador da prefeitura para falar em defesa dela, mas para sermos justos, primeira coisa, nós precisamos saber se essa não é água de reuso. Né? É água de reuso. É água de reuso. É água de reuso. Então,
na verdade, não está havendo aí um desperdício. Né? Primeiro ponto. Segundo ponto, e aí vale um alerta para toda a sociedade. A palavra sustentabilidade, ela é muito comentada, mas pouco praticada. A gente sabe que desde meados aí de 1972 começou-se a falar aí sustentabilidade. Muita gente fala de sustentabilidade, mas pratica pouco a sustentabilidade. As pessoas praticam um pouco a sustentabilidade nas suas casas, o governo pratica pouco a sustentabilidade na gestão de serviços públicos, não há sustentabilidade na nossa prefeitura, não há sustentabilidade no nosso governo do estado, não há sustentabilidade também na União. As pessoas não conseguem gerir o equipamento público de maneira sustentável. E aí a gente vê desperdício de papel, a gente vê desperdício de água, a gente vê desperdício de dinheiro, porque tudo isso implica em desperdício de dinheiro, e quem paga a conta somos nós. Quem paga a conta é toda a sociedade. Eu não me conformo com os chuveirinhos da praia. Eu sei que isso é polêmico, eu sei que tem gente que defende, os frequentadores da praia, mas eu não me conformo com um desperdício que mas está automatizado, você aperta o botãozinho, ela para. Gente, eu já vi várias vezes chuveirinho a noite inteira desperdiçando água. E aquela água, para onde vai? Eu acho que seria uma água que poderia ter um equipamento embaixo, ser reaproveitada e utilizar aquela própria água do chuveirinho para regar talvez o jardim da praia. Não sei, é uma ideia, mas alguma coisa sustentável precisa ser feita, porque a conta quem paga somos todos nós. Mohamed. O problema é que a gente fala de sustentabilidade, né, e cai naquela coisa do político e de quem o financia. Em Santos, no governo Beto Mansur, se autorizou a construção desses espigões de 30 andares, 33 andares, essas coisas monstruosas e feias que foram construídas em Santos. E caras, né? Porque a lógica é invertida. Se eu autorizar construir mais, o apartamento devia ser mais barato. Mas em Santos houve uma disparada do preço de imóvel. Então é uma coisa que não dá para entender. Tem muita gente ficando milionária da noite para o dia. Porque captou dinheiro na bolsa, quer dizer, não enfiou dinheiro nenhum, né? Captou dinheiro na bolsa, construiu o prédio, comprou o terreno, construiu muito mais, sem contrapartida nenhuma. Sem estudo adequado de ainda impacto. Deu para dar uma doaçãozinha para a campanha de 2 ou 3 aí deputados federais. É só olhar no site do TRE. Tanto estaduais também. Já vem de muito mais tempo atrás. Só que eu autorizo um prédio de 30 andares, eu não tenho na lei municipal obrigatoriedade de água de reuso, obrigatoriedade de vaga na garagem para visitante, obrigatoriedade de sistema alternativo de energia para emergência. Eu não tenho nada, o cara pode construir à vontade, porque aqui é a casa da mãe Joana, botando dinheirinho no meu bolso, para eu poder ser candidato depois, o senhor pode fazer o que o senhor quiser. É isso, mais ou menos, a lógica. E isso envolve prefeitura e envolve Câmara dos Vereadores, né? Todo mundo bonzinho. Tutti buena gente. Tutto capi de tutti capi. Entendeu? Então é isso que a gente tem hoje na política regional. Estamos pagando preço. Essa cena colocada tem nada a ver, porque água de reuso, e água de reuso não está tirando água de ninguém beber. Agora, se hoje nós temos um problema de infraestrutura em Santos, o ex-prefeito Papa, quando fazia opinião, fez uma vez uma opinião comigo, falava como se eu fosse um idiota, falando em adensamento, em problema de infraestrutura, não tem nada disso, é um gênio, teve 117 mil votos, agora é um gênio. Agora, está aí o preço que a gente está pagando, é o preço que nós pagamos pelos gênios que passaram e que liberaram esses monstros na cidade toda, atolaram a cidade de carro, de gente, de falta de água, de falta de luz, porque hoje a luz, pouca gente sabe disso. Você já notou quantas vezes a luz corta no meio da tarde em Santos? É uma coisa absurda. Mas, no entanto, a culpa é de quem? A culpa não é de ninguém. A culpa é capaz de ser sua, que deixa algum aparelho ligado, que deixa a sua geladeira ligada. Não devia deixar para estragar tudo, mas economiza, para eles poderem ganhar muito mais. Mohamed, eu não consigo entender como falta água em São Paulo. Como falta água no Brasil. Em Las Vegas foi construído sobre um deserto e não falta água. Mas eles não levaram os nossos políticos. O político brasileiro acaba até com oásis, meu amigo, quanto mais no deserto. Tá certo. Esse foi o nosso programa Contraponto de hoje, com as ilustres presenças dos convidados Roberto Mohamed, Renato de Jesus. Quero agradecer muito a presença de vocês. Certamente a população vai utilizar as informações
que foram passadas aqui hoje sobre os seus Queria direitos. desejar boa sorte nessa nova empreitada na sua vida profissional. Não tem mais espaço para debater as coisas aqui na região e você pode ser, de repente, uma novidade que vai se firmar aí e eu torço para isso. Estou à disposição. O interesse é trazer isso para a população. Esse é um novo canal de debate sobre os assuntos da região. Obrigado a vocês mais uma vez pela presença hoje. Eu quero encerrar o programa com alguns agradecimentos e 2 dicas de leitura para vocês. Quero agradecer à Comissão de Direito Marítimo da UAB de São Paulo, que acabou de participar de um congresso nacional aqui na UAB de Santos, recebido pela UAB de Santos. Quero agradecer à seccional da UAB do Paraná, Ordem dos Advogados do Paraná, que me recebeu recentemente lá, onde eu fui participar de um evento. E também dar uma dica de livro. A professora Eliane Otaviano acabou de lançar o Vademecum de Direito Marítimo, tem uma foto aí do lançamento do livro dela, vou pedir para colocar. E também agradecer e recomendar a leitura sobre as crianças bruxas, que é um brilhante trabalho feito pelo Instituto Religar, e agradecer o Daniel Inocente, Tatiana Jorge, Marcelo Quintela, pelas palavras, pela palestra que proferiu o ano passado a meu convite para os meus alunos e que certamente de lá mudou a vida de muita gente e fez inclusive a mim tomar várias decisões para as nossas vidas quando a gente vê a impotência da nossa vida diante de problemas que essas chamadas crianças bruxas têm. A vocês, o meu muito obrigado, o meu forte abraço, uma boa semana a todos.